tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje o nosso encontro vai trabalhar a lista de recuperação que nós separamos com as 15 questões, ok? Vamos lá? Vem comigo então. Primeiro exercício que a gente colocou para vocês. A figura abaixo representa um triângulo retângulo em B. Então, ok. Ele afirma para mim que EF e AB são paralelos. Calma aí, professor, se são paralelos BF e AB, então aqui também é 90 graus. Perfeito, 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 perfeito. Só de olhar para essa figura eu já consigo visualizar aí, gente, dois triângulos, concordam? E eu vou pintar esse ângulozinho aqui, ó, do vértice C de pretinho. De propósito. Aí você fala assim, mas por que você está fazendo isso, professora? Repare, aqui de cara eu já vou tirar os dois triângulos, depois eu vou continuar lendo o exercício, tá? Só porque eu visualizei aqui dois triângulos bonitinhos, eu quero que vocês percebam esses dois triângulos que eu consegui visualizar e que com certeza muitos bateram o olho e falaram, visualizei a mesma coisa, professora. O mesmo vértice C, F, o ângulo de 90 graus aqui e o vértice E. Só de olhar para esses dois triângulos, galera, eu tenho o ângulo pretinho e o ângulo de 90 graus. A gente já pode afirmar que eles são semelhantes pelo famoso caso AA. Tá, professora, mas você nem leu o resto, você nem sabe se vai precisar disso. Não li mesmo, vou continuar lendo agora. Sabendo que AB mede 12, galera, AB mede 12, então aqui mede 12. BC mede 16, aqui mede 16. EF mede 6, EF mede 6. Calcule o comprimento BF. Eita, poxa, professora, ele quer esse comprimento aqui, ó. Esse pedacinho aqui que ele quer, professora. E esse pedacinho não faz parte de nenhum dos triângulos. Não tem problema nenhum, concordam? Se você sabe que tudo isso aqui, ó, vale 16, ele quer esse valor de x. Eu posso dizer então que aqui é 16 menos x? Todo mundo concorda comigo? É, professora, é exatamente isso. Então eu sei que esse pedacinho aqui, ó, vale 16 menos x. Se os meus triângulos são semelhantes, o que eu sei, gente? Que os seus lados correspondentes serão proporcionais. Opa, de frente para o ângulo pretinho no triângulo grande, 12. De frente para o mesmo ângulo pretinho, 6. Professora, eu já percebi que um é o dobro do outro. Perfeito! Olha lá, de frente para esse ângulo A no grandão, 16. De frente para o ângulo E, que é correspondente, 16 menos x. Galera, antes de fazer o famoso cruz-credo, vamos simplificar. 12 por 6 dá 2. Esse 2 com esse 16, professora, dá 8. Agora sim, cruz-credo, 8, que é igual a 16 menos x. Ah, então, professora, menos x é igual a quanto? Menos 8. X só pode ser igual a quanto? 8. Ele queria que você descobrisse justamente o valor de quem, gente? Do x que eu chamei aqui, que é o meu BF. Tranquilo? Essa primeira questão, o que eu estou utilizando? Semelhança de triângulos. Nosso famoso caso AA. Vamos para bora, questão 2. Olha a questão 2, pessoal. Para determinar a altura de um edifício, o observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa segundo um ângulo de 30 graus. Tudo bem? Beleza. Conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício. Todo mundo concorda que a altura do edifício é do chão até o ponto mais alto. Tá, professora, mas esse pedacinho aqui, ó, já vale 3. Concorda? Você concorda, então, que esse ângulo de 30 graus que foi formado aqui, ó, perpendicularidade 90, ok? Se eu descobrir, então, se eu chamar esse pedacinho aqui de x, vocês concordam, então, que a altura do prédio vai ser esse pedacinho x mais 3 metros? Olha o triângulo retângulo, pessoal, que surge aqui dentro dessa figura. Ângulo de 30 graus, aqui é 30 metros e aqui x. Ei, professora, é um triângulo retângulo. Penso em Pitágoras, mas calma lá. Se eu tenho lados e o ângulo envolvido, a gente vai pensar na trigonometria. Não tenho a minha hipotenusa, que é o lado, maior lado do meu triângulo, de frente para o ângulo de 90 graus. Em relação a 30 graus, o meu x é o meu cateto oposto e o meu 30 é o meu cateto adjacente. O que a gente aprendeu? A razão trigonométrica que envolve coca é a tangente, estão lembrados? A tangente de 30 graus, então, vai ser x sobre 30. Aí vocês lembram da musiquinha? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Então, a tangente de 30, professora, é raiz de 3 sobre 3. Simplifica o 3 e o 30, aqui dá 1, aqui dá 10. Cruz credo, qual é o valor de x? 10 raiz de 3. Então, significa que
a altura do meu prédio vai ser 10 raiz de 3, que é o x, mais 3 metros. Ele pediu, pessoal, para eu colocar no lugar da raiz de 3, 17. Então, 17 não, 1,7. Então, 10 vezes 1,7 mais 3 vai me dar justamente o quê? A altura do meu prédio. Ué, professor, então aqui vai ficar 17 mais 3. Qual vai ser a altura? 20. Beleza? Tranquilo? Todo mundo numa boa? Usamos o que aqui? Trigonometria no triângulo retângulo. Perfeito. Vamos seguir. Questão 3. Aqui é para a gente lembrar do nosso triângulo equilátero. Nosso triângulo especial. O que a gente estudou no 9º ano? Que o triângulo equilátero, galerinha, era aquele triângulo que tinha os 3 lados congruentes, os 3 ângulos de 60 graus congruentes entre si, que a altura desse triângulo equilátero coincidia com a mediana e também com a bissetriz do ângulo de 60, 30 para a esquerda, 30 para a direita. E aí, usando Pitágoras, né, como consequência do teorema de Pitágoras, vocês aprenderam a calcular, né, a chegar nessa fórmula, que a altura de qualquer triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. E que a área do triângulo equilátero era o lado ao quadrado, raiz de 3 também, só que sobre 4. Isso nós demonstramos para vocês, ou melhor, vocês concluíram com a gente, utilizando Pitágoras, no 9º ano. Tudo bem? Ele vira para mim e fala que o perímetro desse triângulo é 12. Ah, professor, eu sei desde o meu 6º ano que perímetro é a soma de todos os lados da figura. Ele tem quantos ladinhos, galera? 3. Então, 3 lados congruentes estão dando 12. Então, é porque significa que cada lado do triângulo vale quanto? 4. Ele pediu para eu determinar quem? A área. Então, vamos fazer a área usando a fórmula bonitinha que a gente já demonstrou? Ah, professor, é 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando aqui, qual vai ser a área? 4 raiz de 3 centímetros quadrados, porque estamos trabalhando com área. Tranquilo? O que nós vimos na questão 3? Lembramos das características do triângulo equilátero e da fórmula da sua área. Bora lá. Questão 4. Um trapézio retângulo. Calma aí, professora. Trapézio retângulo. Eu sei o que é um trapézio retângulo, professora. Trapézio é um quadrilátero, beleza. Eu tenho esse meu trapéziozinho aqui, professora. Retângulo, 2 ângulos retos, medindo 18 e medindo 8. Tudo bem? Numa boa? Ele fala que o ângulo, cadê? O ângulo obtuso desse trapézio vale quanto? 150 graus. Tá, professora, mas calma aí. A gente sabe que ele é um quadrilátero, que a soma dos ângulos tem que dar 360. Então, professora, se eu já tenho ali, ó, 90 mais 90, eu tenho 180. Quando eu somo com esse 150, professora, fica 330. Então, eu sei que aqui tem que ser quanto? 30. Porque você sabe também que a soma desses ângulos aqui, ó, né, eles têm que dar 180 graus. Tá, prof, beleza. O que ele quer que eu descubra? Ele quer que eu determine a área. Então, ele está querendo que eu me lembre, né, de como calcular a área de um trapézio. Aí a gente brincava. Dá um beijão, mais um beijinho. Quando, galerinha? Hoje, às 2. Ou seja, a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Professora, eu já tenho Bzão e já tenho Bzinho. Eu só não tenho a minha altura. O que você vai fazer? Você vai descobrir a altura. Como, prof? Vamos lá, volta lá para o seu 9º ano. Vou traçar a minha altura aqui dentro. Quando eu faço isso, gente, esse pedacinho aqui, ó, vale 8, que é o mesmo 8 daqui. Se tudo isso aqui vale 18 e ali é 8, sobra quanto aqui? 10. Olha o triângulo retângulo que eu acabei de construir. 30 graus, 10 e H. Tá, prof? De novo, trigonometria. Cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto, calma que eu parei aqui de escrever. Cateto adjacente. Ah, professora, novamente a gente vai usar quem então? A tangente. Concordam? Opa, então a tangente de 30 graus, galerinha, vai ser COK. Quem é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. H, 10. Ué, prof, então a altura vai ser 10 raiz de 3 sobre 3. Ele falou para eu considerar raiz de 3 como 1,7 nessa questão? Não falou nada. Então, se ele não falou nada, eu não posso. Vou deixar assim.
Ah, professor, então a área do meu trapézio vai ser, dá um beijão, 18. Mais um beijinho, 8. Hoje, eu vou botar aqui sobre 2. Hoje, quem é a altura? 10 raiz de 3 sobre 3. As duas. Ah, prof, ficou fácil. Olha lá, galerinha. Quando você pega 18, posso simplificar logo aqui, ó. 10 e 2, 5. Quando você pega o 18 com 8, vai dar quanto? Ué, professor, 18 mais 8, 26. 26 vezes 5 vezes a raiz de 3, tudo isso sobre 3. Prof, 26 vezes 5 dá 130. Então, fica 130 raiz de 3 sobre 3. O que eu queria nessa questão? Que você lembrasse da fórmula para calcular a área do trapézio e que você utilizasse justamente o quê? Trigonometria no triângulo retângulo. Fechou? Seguir? Olha a questão número 5. Opa, professor, agora você já começou a falar de espacial. Exatamente. Quando a gente começou a estudar a geometria espacial esse ano, a primeira coisa que nós iniciamos foram os poliedros. Lembram? Poli, vários, edros, faces. Então, eram aqueles sólidos formados, né, por diversas faces. As faces eram o quê? Os polígonos que a gente já tinha trabalhado no 9º ano, no 8º ano. Beleza. Aí vimos os poliedros que podiam ser côncavos e convexos. Quando o poliedro ele era convexo, a gente viu a famosa relação de Euler. Lembram? Ah, professora, lembro. Vamos fazer amiguinhos 2 a 2. Essa relação dizia justamente o quê? A relação que existia entre a quantidade de vértices, de faces e de arestas do poliedro convexo. Estão ligados? Então vamos lá. Um poliedro convexo é formado por 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face, professora, hexagonal. Beleza. O número de vértices desse poliedro, então, vai ser... Aí as pessoas olham e falam, lascou, prof, porque quantidade de vértices que eu tenho, você já sabe, assim, só de bater o olho? Professora, eu não sei não. Quantidade de faces que eu tenho, ele deu a informação? Deu. 4 de um tipo, 2 do outro e 1 do outro. Então, eu tenho um total de quantas faces? 4 e 2, 6, mais 1, 7. Tá, professora, mas eu não sei quantos vértices e nem quantas arestas. O que a gente tem que lembrar? Quando a gente tem a face, por exemplo, ó, não custa nada a gente recordar de um poliedro famoso que a gente trabalhou, né, o nosso cubo. Quando a gente tinha o nosso cubinho aqui, ó, deixa eu só fazer um rascunho para vocês. Professor, ele é chamado de hexaedro, lembram? Por quê? 6 faces. Tudo bem. As faces dele, deixa eu só botar aqui para ficar mais bonitinho para vocês aqui, ó, de verde. Isso aqui, ó, é uma face, tá? Cada uma dessas faces aqui, ó, isso aqui é outra face, professora, é composta por vértices, olha lá, eu tenho aqui, na verdade, esse poliedro, um total de quantos vértices? Aí você fala assim, ah, professora, 4 mais 4, 8. Tá, beleza. Só que você tem também o que a gente chama de arestas. Esse ladinho que eu estou pintando aqui, ó, de vermelho, serve tanto para essa face quanto para essa, não é? Então, se eu for pensar assim, o número total de lados que eu teria seria o quê? Professor, eu tenho 6 faces, certo? E as 6 faces são no formato de quadradinhos. Cada quadrado tem 4 lados, ok? O que eu tenho que lembrar? Só que eu não posso, pessoal, eu vou fazer 6 desse tipo, eu não posso contar essa arestazinha 2 vezes. Então, o que eu faço? Eu divido o número total de lados por 2, para não repetir. Então, o número de arestas, a gente sabe vai ser o total de lados. Então, olha só, em cada face triangular eu tenho 3 ladinhos. Cada face quadrangular eu tenho 4. E cada face hexagonal eu tenho 6. Para não contar repetido, o que eu faço? Divido por 2. Então, eu vou ter 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Mais 6 sobre 2. 26 por 2, 13. Então, agora eu tenho, vamos fazer amiguinhos 2 a 2. Opa, agora me permite, usando a relação de Euler, descobrir justamente o quê? A quantidade de vértices. 15 menos 7, 8. Então, a letra que eu vou marcar, professora, letra C. Tudo bem? Lembraram da relação de Euler que eu estou te exigindo nessa questão número 5. Olha a questão número 6. Professora, de novo é o poliedro convexo. Então, eu já vou botar na minha cabeça, vamos fazer amiguinhos 2 a 2. Já vou deixar assim. Não sei se eu vou usar. É formado por faces triangulares e quadrangulares. Eita, poxa, professor, ele não falou quantas?
Então, calma aí. Se eu chamar de x as faces triangulares e chamar de y as faces quadrangulares, a quantidade das triangulares com as quadrangulares deu um total de quantas faces? 9. Tá, até aí tudo bem. Cada face triangular, pessoal, cada face triangular tem 3 lados. Cada face quadrangular tem 4 lados. Se eu somar e dividir ao meio, eu tenho um total de quê? De arestas. E ele falou que o total de arestas é quanto? 15. Ah, professor, olha só o que eu vou cair, gente. X mais y igual a 9. 3x mais 4y igual a 30. Caí no sisteminha. Ele quer saber quantos de cada tipo, quantas faces. Então, ele quer achar o quê? O valor de x e o valor de y. Ah, um sisteminha 2 por 2, prof, fica tranquilo. Posso fazer assim, ó, multiplicar aqui por menos 3. Aí eu fico com menos 3x, fazer pelo método da adição, tá? Menos 3y, que é igual a menos 27. Soma. Y é igual a quanto? 3. Calma aí, professora, se x mais y tem que dar 9, e o meu y já vale 3, o x só pode ser quanto? 6. Então, ele tem 6 faces triangulares e 3 faces quadrangulares. Tranquilo? Todo mundo numa boa? Facinho, facinho, facinho? Usei de novo a relação de quê, gente? De Euler. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 7 agora. Na questão 7 agora, professor, depois que a gente trabalhou com os poliedros, você começou a apresentar para a gente os prismas, né? Aí tinha a definição do prisma, o que era mesmo? Tinha as bases paralelas e congruentes. Lembra disso? A palavrinha regular me garantia que a base era um polígono regular. Então, se ele falou que esse prisma é regular, significa que esse triângulo que está aqui na base é um triângulo que, gente? Equilátero. E aí a gente aprendeu a calcular a área total do prisma, que eram 2 bases mais a lateral. E aprendemos a calcular o volume, que era o produto da área da base pela sua altura. Ok? Beleza, prof. A área lateral, galera. Vamos lembrar como que era a área lateral? Olha para a face lateral. Cada facezinha lateral aqui, a gente está conseguindo visualizar o quê? Retângulos. Quantas faces laterais a gente vê? Ó? Uma, olha a outra aqui atrás. 2, e olha a outra ali atrás. 3. Se a minha base é triangular, gente, eu vou ter 3 faces laterais. E aí as 3 faces laterais são do tipo 6 por quanto? Por 10. Nossa, prof, então a área lateral vai ser o triplo de 60. Então a área lateral vai ser 180 centímetros quadrados. A área da base, galera, vamos voltar para os slides anteriores. Se é um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 36 por 4 dá 9. Então a área da base é 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem? Então a minha área total, eu sei que é 2 bases, que são 2 bases, 9 raiz de 3 vezes 2 mais 180. Então, a minha área total, professora, vai dar 18 raiz de 3 mais 180. Beleza, então agora só falta o volume. Ah, professora, volume, se eu já achei a área da base, então é pegar 9 raiz de 3 e multiplicar pela altura, que é quanto, gente? 10. Então, o volume desse prisma é nada mais, nada menos que 90 raiz de 3 centímetros, o quê? Cúbicos. Tranquilo? Então, nós revisamos poliedros e começamos a entrar nos prismas. Vem comigo. Uma caixa d'água cúbica. Opa, professora. O cubo, a gente sabe tudo do cubo, prof. O meu cubo, olha lá, é um hexaedro regular, lembra disso? Todas as arestas são congruentes. E ele está falando para mim, professora, que a área total vale 54. A área total de um cubo, professora, são 6 faces quadrangulares, certo? Iguaizinhas. Ué, professor, então eu sei que 6a ao quadrado, porque a área de um quadrado é o lado vezes lado, tem que dar 54. Ah, prof, tranquilo demais. Por que é tranquilo demais? Porque então você já de cara aqui, você descobre, gente, ó, que aqui dá 9. Então, qual é o valor de cada aresta? 3. Aí ele vira para mim e pergunta qual é o volume. O volume, pessoal, é a área da base, ou seja, a ao quadrado vezes a altura. A ao cubo, prof. Então, é só 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Mas 27 o quê, gente? Metros cúbicos. Ele quer em litros.
Opa, opa, opa. Vamos lembrar do cagada mole, desce... Eita, calma aí. Apaga aqui que eu escrevi errado. Era para botar um risco. Aqui, ó. Aqui. Decímetro, centímetro e se eu precisasse, milímetro. Tudo bem? Como a gente está falando de volume, ó, cúbico, o que a gente sabe? Que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Tá, prof, mas a gente está aqui. A gente quer chegar aqui. Cada vez que a gente se desloca para a direita, eu vou multiplicar por 10. Mas como é cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Então, qual é o volume que eu achei? 27.000 litros nessa caixa d'água. Ok? Tranquilos? Todos numa boa? Questão 9. Calcule a área lateral e o volume de uma pirâmide quadrangular regular. Calma aí, professora. Depois que a gente aprendeu o prisma, que tinha 2 bases, a gente aprendeu a pirâmide. E aí a gente viu que a pirâmide tinha o nosso vértice. Considera essa figura horrorosa aqui, tá, gente? Por favor. Ó. Tinha o nosso vértice aqui em cima e tinha a nossa base. Quando ele fala que é regular, quadrangular regular, é porque minha base é um quadradinho, certo? Que tem 12 de altura e 40 de perímetro da base. Então vamos devagar. Perímetro da base é a soma de todos os lados aqui. Tem que dar quanto então da minha base? 40. Mas, gente, se é um quadrado, então significa 4 ladinhos idênticos está dando 40. Então cada ladinho do quadrado vale quanto? 10. Então aqui, professor, é 10, aqui é 10. E a altura da sua pirâmide, ele está falando que vale 12 centímetros. O que a gente visualiza na nossa pirâmide? Vamos lembrar? A minha pirâmide retinha, eu visualizo um triângulo retângulo com a altura, lembram? Aqui, ó, com a altura dele, do vértice até minha base, com o apótema da base e com o apótema da pirâmide. Visualizo em cada face lateral, diferente do prisma, triângulos, no mínimo isósceles, onde aqui é a aresta da base e a altura desta face coincide com o apótema da pirâmide. Tá, professora, como é um quadrado a minha base, eu já sei que o apótema da base é a metade do lado, vale 5. A altura, professora, ele falou no enunciado que vale 12. Gente, é um triângulo retângulo. Posso aplicar Pitágoras, ó. Apótema ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Só que eu sei que vocês já estão careca de saber que esse triângulo é o famoso 5, 12 e 13, prof. Então eu já sei que o apótema da pirâmide é quanto? 13. Então a altura dessa face é quanto? 13. Quando ele me pede, gente, para calcular a área lateral, vamos lá, a área lateral serão 4 faces desse tipo aqui, ó. 10 com altura 13. Ué, então vai ser 4 que multiplica área de um triângulo, base vezes a altura sobre 2. Até aí numa boa? Simplifica. Galera, o dobro de 13 é 26. 26 vezes 10, 260 centímetros quadrados. Isso é a área lateral que ele me pediu. Ele me pediu também o volume. O volume da pirâmide era 1/3 da área de sua base pela altura. Então é 1/3 área da base, galerinha, 10 vezes 10, que é um quadrado, 100, vezes a altura que ele me deu, 12. 12 por 3, 4. Então, o volume é igual a 400, o quê? Centímetros cúbicos. Tranquilo? Então, relembramos poliedro, relembramos prisma e agora estamos relembrando pirâmide. Segue adiante. Uma piscina tem o formato de um paralelepípedo. Lembra que a gente fez um exercício do cubo? A diferença do cubo para o paralelepípedo é que o cubo tem todas as suas arestas congruentes. Lembra disso? Já o meu paralelepípedo não. Então, ó, A, B e C. Aí ele vira para mim e fala assim, de dimensões 8, então vamos botar aqui, ó, de dimensões 8, beleza? 4 e quanto que ele falou? Profundidade 1,6. Tá tudo em metros. Então tá beleza. Quantos litros essa piscina? Litros. E ele tá em metros. Galera, eu sei que metro, decímetro. Quando for cúbico, eu vou ter que transformar, ou seja, multiplicar por 1000. Então, fiquem espertos, hein? Transformação do sistema de unidade de medidas. Ah, professor, mas a gente sabe que o volume é A vezes B vezes C. Então, o volume é 8 vezes 4 vezes 1,6, prof. Nada de diferente. Tudo bem? Quando você fizer isso aqui, gente, o volume vai dar
51,2. O quê? Metros cúbicos. Eu tenho que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000, se você tem dificuldade, ó, é deslocar, gente, a vírgula 3 casas para a direita. Ó. 1, 2, 3. E completar com o quê? Com 0. Então, é 51.200 litros. Fechou? Tranquilos? Todos numa boa? Beleza, proze. De novo, um pouquinho sobre pirâmide. Me deu uma pirâmide, de novo ele me deu a aresta da base, ó, aresta, hein? Aresta da base. Medindo 10. O que eu sei, professor, em toda pirâmide que eu estiver trabalhando, minha piramidezinha reta? Eu já sei que eu tenho a altura, que nesse caso vale 12. Aqui é o apótema da base. Gente, se a aresta vale 10 e a base é quadrangular, o apótema só pode ser 5. Ah, prof, fala sério. Então, a apótema da pirâmide é quanto? 13, né, gente? 5, 12, 13. Cada face lateral, a gente vai ter justamente o quê? A aresta da base e a altura, que a gente sabe que é o apótema da pirâmide, que vale 13. Olha o que ele está me pedindo. O apótema da base, 5. O apótema da pirâmide, 13. A área da base, gente, a área de um quadrado, a área da base, 10 vezes 10, 100. A área lateral, 4 faces desse tipo. Acabamos de fazer um exercício que tem até os mesmos valores. É verdade, professor, deu quanto? 260. E o volume, galera? 1/3 da área da base, que é 100 vezes a altura. É o mesmo. 400. Se é centímetros, ele falou em que é centímetros, centímetros cúbicos ou mililitros, centímetros quadrados. Tranquilo demais. Questão 12, galera. Agora eu mudei a pirâmide. Saí da base quadrangular e fui para a base o que agora? Hexagonal. Opa! Calma aí, professor. Quando a base é hexagonal, quando eu for calcular o apótema da minha base, professor, eu tenho que lembrar lá do meu 9º ano que a gente estudou assim, ó, o apótema da base. Esse ângulo aqui que se formava era de 60 graus. E aqui, professor, era metade da aresta da base. Lembram disso? Vamos ler agora a informação. Continuo tendo o meu triângulo retângulo lá dentro, com a altura da pirâmide, apótema da pirâmide, apótema da base. Continuo tendo nas faces laterais a aresta lateral, a aresta da base e a altura sendo o apótema da pirâmide. Continuo tudo igualzinho. Vamos colocar os valores que ele me deu. A pirâmide tem a aresta lateral medindo 20. Opa, então a aresta lateral, professor, é esse pedaço aqui, 20 e 20. Raio da base medindo 12. Caramba, professora, raio? Por que você tem que lembrar? Porque quando você estudou no 9º ano, você estudou esses polígonos regulares, galera, inscritos na circunferência. Então existia o raio, tá? Só para vocês lembrarem. Isso aqui foi no 9º ano. Então quando ele está falando para mim que o raio da base ali, ó, vale, quanto que ele falou? 12? Ele está me permitindo descobrir o apótema da base e a aresta da base. Certo? Como que eu vou fazer, professora? Trigonometria. Cateto oposto, cateto adjacente. Se eu utilizar, galera, o seno de 60 graus, vai ser apótema da base sobre 12. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Simplifica, cruz credo. O apótema da base vale quanto? 6 raiz de 3. Então, aqui eu já sei que é 6 raiz de 3. Ok. Como que eu vou descobrir agora a aresta da base? Ué, professor, eu vou fazer agora o cosseno de 60. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Galera, se o seno é 1, 2, 3, o cosseno é 3, 2, 1. Lembram? Lembram? Ah, professor, então você vai saber que a aresta da base sobre 2... Posso fazer assim, gente? Eu sei que vocês gostam, né? Ah, professor, eu gosto de multiplicar pelo inverso. Eu ia simplificar, mas tudo bem, vai. Posso simplificar logo isso aqui? Aí você vai descobrir que a aresta da base vale quanto? 12. Mas, professora, se a aresta da base vale 12, ele está dizendo que esses ladinhos aqui valem 12. Certo? Até aí tudo bem? Numa boa? Tudo tranquilo? Tudo. Então, professor, eu sei que a aresta da base aqui, ó, vale 12. Ok. Se eu sei disso aqui, gente, tem como descobrir o apótema da pirâmide? Tem. Essa altura aqui forma 2 triângulos retângulos, ó. Onde aqui é metade 6, aqui é o apótema da pirâmide, aqui é quanto? 20.
Professor, ele está com cara de ser 3, 4, 5? Nananinha, cuidado, tá? 20 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais a apótema da pirâmide ao quadrado. 400 menos 36 é igual a apótema da pirâmide ao quadrado. Até aí tudo bem, numa boa? Professor, isso aqui vai dar 364. Eita, poxa, quando tirar a raiz, não é um quadrado perfeito. Fatora. Quando você fatorar, gente, vai ficar 2 raiz de 91. Pode fazer aí. Então, já sei que esse cara aqui é 2 raiz de 91. Professora, vamos achar o H também, que aí eu vou conseguir responder tudo. Como que eu vou achar o H? Aplicando Pitágoras, nesse triângulo aqui. Ó, raiz de 364, não vou nem deixar 2 raiz de 91, não. Ao quadrado é igual a 6 raiz de 3, tudo ao quadrado, mais H ao quadrado. Galera, aqui cancela. Então, você ficou com 364. 6 ao quadrado dá 36. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Até aí tudo bem? Numa boa? Todos comigo? Tá, professor, tá tranquilo por enquanto. Quando você faz aí, gente, 364. Opa, o que eu botei 364? Aqui é vezes, tá? Senão a pessoa vai achar que é 363, pelo amor de Deus. Quando você faz 36 vezes 3, você tem 108. Aí quando você faz 364 menos 108, dá 256. Aí você fica feliz da vida. Por quê? Porque agora sim é um quadrado perfeito. Nossa, prof, agora sim. Ufa, achei tudo que eu posso precisar, né? Para achar qualquer coisa. Área da base, área lateral, área total, volume. A medida da altura da pirâmide, acabamos de achar, 16. Aresta da base, achamos, 12. Até aí todo mundo me acompanhando numa boa? Sim, 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 beleza. Letra C, apótema da base, professora, 6 raiz de 3, já tinha achado. Área lateral, vamos lá. Agora eu tenho 6 faces laterais, porque a minha base é um hexágono. E as 6 faces são de triângulos desse tipo aqui, ó. Base 12. E quanto que é a altura, professora? O apótema da pirâmide. 2 raiz de 91. Ave Maria, que número feio. Vamos lá. Base vezes altura. Tudo isso sobre 2. Multiplica aqui, ó. Simplifica. Quando você fizer 6 vezes 12, 72. Raiz de 91. 81 não, gente. Ficou feio aqui, calma aí. Raiz de... Ficou parecendo 81. Desculpa. 91. Se está em centímetros, centímetros quadrados. Isso aqui é a área lateral. A área da base, gente, é a área de um hexágono. Professora, um hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então, 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Faz aí as continhas, a área da base vai dar 216 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí a última coisa que ele me pediu, o volume. Nossa, professor, tá ficando bagunçado. O volume, pessoal, calma aí. Deixa eu só pegar um pincel aqui. O volume, galera, é 1/3 da área da base, que você já achou, que é 216 raiz de 3, vezes a altura que a gente também achou, que era quanto? 16. Certo? Então, quando você fizer o volume, faz as continhas aí, ó. 216 por 3 vai dar 72. Quando você multiplicar por 16, vai dar 1152. O quê? Raiz de 3. Volume centímetros cúbicos. Beleza, prof? Tranquilo. Um octaedro regular. Opa, professor, um octaedro parece até o quê? Ter 2 piramidezinhas quadrangulares. Exatamente. Exatamente. Aí a primeira pergunta que você vai fazer, que eu te faço, né? Que você vai me responder. Octaedro, gente, tem quantas faces? 8. Em que formato? De triângulos, prof. Beleza. Então, você concorda que a área total, e por ele ser regular, galerinha, por ele ser aquele nosso octaedro regular, especialzinho, eu sei que todas as faces são triângulos o quê? Equiláteros. Tudo bem? Ele vira para mim e fala que todas as suas arestas são igual a 96. Aí você fala, meu Deus, professor, eu vou ter que lembrar de tudo que a gente estudou até agora. Olha só. Por quê, galera? Você vai ter que lembrar um pouquinho disso. Se eu tenho que são 96 a soma das arestas, eu tenho que saber quantas arestas tem o octaedro. Aí alguém pode falar assim, professora, se o octaedro tem 8 faces triangulares, eu sei então que o número de lados seriam 8 vezes 3. Como as arestas eu não posso repetir, divido por 2. Então eu teria isso aqui, ó.
8 por 2, 4. Quantas arestas eu teria? 12. Então, galera, se eu pegar as 96 e dividir em 12 arestas iguaizinhas, eu vou descobrir que cada aresta vale quanto? Faz aí pra mim. 8. Significa que cada arestazinha aqui, ó, vale 8, tá? 8, 8, 8. Todas as arestas são iguaizinhas. Letra A. Sua área total. Ué, professora, a área total vão ser o quê, gente? 8 faces de triângulos equiláteros. Então, vai ser 8 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Faz as continhas, 128 raiz de 3. Tá, prof, como que eu vou calcular o volume? Galera, se você quiser calcular o volume de duas pirâmides, pode ser? Ó, são duas pirâmidezinhas. Essa de cima aqui, ó, e essa aqui de baixo, que são idênticas. Como que eu calculo o volume da pirâmide que está em cima? Ué, professora, é 1/3 da área da sua base, 8 vezes 8, 64, vezes altura. Eita, professora, não tem altura. Tem como você achar a altura? Claro que tem. Por que que tem, gente? Porque a gente sabe que em toda pirâmide eu tenho a altura dela, o apótema da pirâmide, o apótema da base. Certo? Se o lado é um quadrado na minha base, eu sei que o apótema é metade, 4. Aí você fala, tá, não adiantou nada. O que mais que eu sei? Cada face, ó, é 8, 8, eita, poxa, 8. Ah, não, professor, então calma aí. Aqui não era o meu apótema da pirâmide? A altura da face? Então, eu sei que o apótema da pirâmide, gente, é a altura de um triângulo equilátero, que a gente começou hoje falando sobre ele. Ou seja, lado, raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema da pirâmide vale quanto? 4 raiz de 3. A partir do momento que eu sei dois lados de um triângulo equilátero, eu aplico o teorema de Pitágoras. E descubro o valor de quem, gente? Da minha altura. Eu sou capaz de descobrir o valor da altura aplicando Pitágoras. Quando você fizer, ó, 4 raiz de 3 ao quadrado, que é igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado, você vai chegar que h é a raiz de 32. Só que raiz de 32, professora, dá uma fatoradinha aí pra gente, vai? Quando você fatora 32, você pode dizer que é o dobro de 16? Então, você pode dizer que é 4 raiz de 2? Pode. Então, o volume aqui vai ser o quê, gente? 2 que multiplica 1/3. 2 por quê? Porque eu tenho as duas pirâmides, tá? Vezes 64, vezes a altura que você acabou de achar. 4 raiz de 2. Até aí tudo bem? Faz o produto. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 64, 512 raiz de 2 sobre 3. Beleza? Esse seria o volume desse seu octaedro que a gente acabou de inventar aí. Vamos adiante? Próxima questão. Vem comigo. Questão 14. Considere um prisma reto de base quadrada, cuja altura mede 3 e que tem área total sendo 80. Professor, calma aí. Prisma reto de base quadrada é um prisma, não é pirâmide, hein? Posso fazer um rascunho tipo assim, professora? Pode. Certo? A minha base é um quadradinho. Estou falando que a minha base é um quadradinho. Beleza? E que a altura é 3. Então, a altura desse prisma vale 3. Vocês concordam que, eu não sei aqui, ó, aresta, como é quadrado, tudo igual, né? Vocês concordam que, para eu calcular, por exemplo, a minha área total, que foi o que ele me informou aqui, que vale 80, eu teria que pegar as duas bases e somar com a área lateral, certo? Certo, professora. A área da base, gente, vai ficar o quê? A vezes A ao quadrado. A área lateral, repara, são quantas faces idênticas ali que eu tenho? São 4. De que tipo? A por 3. Ué, professor, então a área lateral vai ser 3 vezes 4, 12A. Isso é a área lateral, isso é a área da base. Como são duas áreas da base, o dobro de A ao quadrado, 2A ao quadrado. A lateral, 12A. Ele quer que eu ache o lado da base, ele quer que eu ache o A. Ei, professor, eu vou cair numa equação de segundo grau. Exatamente. Quando você cai numa equaçãozinha de segundo grau, posso pegar essa equação e dividir toda por 2, gente, para facilitar as continhas. A ao quadrado mais 6A menos 40 é igual a 0. Você vai achar, pode aplicar Bhaskara ou pode pensar em soma e produto, tá? Você escolhe. Você vai achar menos 10 e 4.
Olha lá, o produto dá menos 40 e a soma dá quanto? 6, menos 6. Só que menos 10, pessoal, não tem lógica, né? Uma aresta ser menos 10 metros, menos 10 centímetros. Não tem. Então, qual é o valor da aresta? 4. 4 o quê? Metros. Letra C de Cristo. Vamos para a última questão. Vamos finalizar a nossa lista. Um homem tem 1,80 de altura e faz uma sombra de 2,70. No mesmo instante, galera, uma árvore projeta uma sombra de 9 metros de comprimento. Ah, professor, ele está querendo que a gente lembre de novo semelhança. Exatamente. Ele quer que você lembre semelhança de triângulos. Ó, 1,8 projeta 2,7. O outro, não sei qual é a altura, mas projeta uma sombra de 9. Tá tudo em metro? Tá tudo em metro. Então eu sei que 1,8 está para Hzinho, assim como 2,7 está para 9. Se eu simplificar, posso simplificar 1,8, você vai descobrir, faz o cruz credo, vai descobrir que o H só pode dar quanto? 6. Tranquilo, todos numa boa. Beijo grande para vocês então e até a próxima, pessoal.